Meu nome é Ricardo, e o que vou compartilhar com você é algo que mudou minha vida para sempre. Cresci no México, em uma família simples com valores tradicionais, mas sem muita profundidade espiritual. Deus era algo mencionado em conversas, em festas religiosas, mas nunca o conheci de verdade. Eu me considerava um homem trabalhador e honesto e achava que isso era suficiente. O céu e o inferno eram conceitos distantes, quase como histórias contadas para crianças. Até aquela noite. Era uma viagem comum. Eu dirigia meu caminhão carregado de mercadorias pela estrada. O rádio tocava uma música e o som do motor era meu único companheiro. A estrada estava deserta como muitas vezes antes. Eu sentia cansaço, mas nada fora do normal. Tudo estava tranquilo, até que de repente deixou de estar. Um carro apareceu de frente na contramão. Parecia estar fora de controle, serpenteando pela pista. Não havia muito tempo para pensar. Meu instinto foi girar o volante com força para desviar. As rodas do caminhão patinaram, o peso da carga me puxou para o lado e antes que eu percebesse, tudo virou um caos. Senti o caminhão capotar. O som do metal se retorcendo, os vidros quebrando, os solavancos. Era como se o mundo ao meu redor estivesse se despedaçando. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado e aterrorizante. Quando abri os olhos, percebi que estava preso entre os ferros. Meu corpo doía, mas algo além da dor física me incomodava. Algo estava errado. Tentei me mover, mas era inútil. Foi então que algo aconteceu. Algo que não consigo explicar com palavras. De repente, eu não estava mais no meu corpo. Eu me vi preso no caminhão destruído, ensanguentado e imóvel, mas ao mesmo tempo, eu estava lá, flutuando como um espectador. Por alguns segundos fiquei paralisado. O que estava acontecendo? Eu estava morto? Antes que eu pudesse entender, senti uma força invisível me puxando. Não era algo suave. Era como se algo, ou alguém, me arrastasse com pressa, sem me dar tempo para fazer perguntas. De repente, tudo ao meu redor ficou escuro. Não era uma escuridão comum. Era como se aquela escuridão tivesse peso, como se me envolvesse e me sufocasse. Comecei a ouvir sons, gemidos, gritos, lamentos distantes cada vez mais altos, mais próximos. O medo tomou conta de mim. Nunca havia sentido algo assim antes. Algo tão real e tão terrível. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa. Eu queria me mover, mas era impossível. Eu estava sendo levado para algum lugar. E a cada momento a sensação piorava. Aquele lugar era o inferno. Mas não era como eu imaginava. Cheio de chamas e demônios visíveis. Era muito pior. A escuridão viva, o calor, os sons de almas atormentadas. Tudo fazia parte do tormento. De repente, senti um peso esmagador sobre mim. Era como se todos os erros que eu cometi na vida se transformassem em correntes invisíveis, me prendendo ali. E se aquele fosse meu destino? Foi então que percebi algo que me deixou ainda mais horrorizado. Eu não estava sozinho. Alguém ou algo estava me observando. E essa presença era avassaladora. Eu não sabia o que era, mas sentia que não havia como enfrentá-la. Meu coração clamava por ajuda, mas ali parecia que ninguém me ouviria. O tempo parecia não existir. Cada segundo era uma eternidade. E então vi algo ao longe. Chamas. Mas elas não iluminavam. Pelo contrário, projetavam sombras grotescas, de rostos contorcidos pela dor. E entre aquelas almas atormentadas, vi algo que me fez congelar. Eu conhecia aquele rosto. Era Chaves. Sim, o mesmo Chaves que cresceu nos corações de milhões de pessoas. Mas ele não estava sorrindo, nem brincando. Seu rosto estava distorcido por uma dor inimaginável. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam vazios. Minha mente se recusava a aceitar aquilo. Como isso era possível? Como alguém que trouxe tanta alegria ao mundo poderia estar ali? E então, uma verdade brutal me atingiu como um soco. A salvação não depende da fama, das boas ações ou da imagem que mostramos ao mundo. Depende do estado da nossa alma diante de Deus. Eu queria chamá-lo, mas ele não me ouvia. Ele estava preso, completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. Seu sofrimento era tão intenso que parecia eterno. E então, a voz veio novamente. O inferno não foi feito para você, mas você o escolheu. Cada vez que escolhi seguir meus próprios caminhos, tudo estava ali, pesando sobre mim como correntes. Comecei a entender que aquilo não era apenas uma experiência qualquer, era um aviso. Deus estava me mostrando onde minhas decisões poderiam me levar se eu continuasse a ignorá-lo. Foi então que pela primeira vez senti que ainda havia esperança, mas isso dependia de mim. Naquele lugar, o inferno não parecia apenas um castigo. Era uma escolha.
e eu sabia que precisava decidir antes que fosse tarde demais. O peso das decisões que vi ali foi suficiente para transformar minha visão sobre tudo. No auge do tormento, quando parecia que o peso de minhas decisões era insuportável e que eu seria consumido por ele, algo inesperado aconteceu. Tudo ao meu redor começou a tremer, como se o próprio ambiente estivesse reagindo a uma força maior. As sombras se agitaram e os gritos pareciam se intensificar, mas não de dor. Era como se algo poderoso tivesse entrado naquele lugar. De repente, ouvi uma voz. Ela era diferente de tudo que eu havia experimentado. Não era apenas um som. Cada palavra penetrava em meu ser, iluminando os cantos mais escuros de minha alma. Não havia como ignorá-la ou resistir a ela. Aquela voz não era humana. Ela carregava autoridade, amor e justiça ao mesmo tempo, de uma forma impossível de descrever com precisão. O inferno não foi criado para você. Aquela frase me atingiu como um raio. O que isso significava? Eu estava em um lugar que até então acreditava ser meu destino final, mas a voz dizia que não era. Meu coração começou a bater descontroladamente enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A escuridão ao meu redor parecia reagir à presença daquela voz, como se estivesse quebrando algo que havia estado preso por muito tempo. As figuras grotescas que antes me observavam começaram a recuar, quase como se estivessem sendo empurradas por uma força invisível. Você está aqui para entender o peso das decisões que toma. O inferno não foi feito para os homens, mas para os anjos caídos. Ainda não há tempo para você. A palavra tempo ressoou em minha mente como uma verdade absoluta. Ainda há tempo, mas para quê? Comecei a lembrar de todas as vezes em que ignorei a existência de Deus, as oportunidades que tive de mudar, os momentos em que escolhi meu orgulho em vez da humildade. Todas aquelas memórias voltaram com força, e eu sabia que não podia negar nada. A voz continuou sem hesitar. Eu sou aquele que te chamou tantas vezes, mas você escolheu me ignorar. Não feche seus ouvidos agora. Era impossível não sentir o peso daquela verdade. Deus me chamou inúmeras vezes ao longo da minha vida. Pessoas me falaram dele. Ocasiões em que senti algo em meu coração e preferi ignorar. Momentos de perigo em que eu sabia que deveria ter agradecido, mas não o fiz. Cada uma daquelas lembranças parecia se acender dentro de mim enquanto a voz continuava. Senti algo diferente em meu interior. Não era apenas medo ou arrependimento. Era uma percepção de que tudo que eu estava vivendo não era uma sentença final, mas um chamado, uma oportunidade para mudar. No entanto, a voz também me advertiu. As decisões que você toma hoje determinam sua eternidade. O tempo está em suas mãos, mas não é infinito. Quantas vezes pensei que teria tempo? Quantas vezes vivi como se a vida fosse eterna, ignorando que cada segundo era uma oportunidade que Deus me dava para me aproximar dele. Comecei a perceber que as sombras ao meu redor não eram apenas uma representação do lugar onde eu estava. Elas também refletiam a parte da minha vida onde Deus esteve ausente. Eu havia permitido que aquela escuridão crescesse em mim ao longo dos anos, através de decisões erradas e do vazio que carregava em minha alma. Mas ao mesmo tempo, algo começou a mudar dentro de mim. Uma centelha de esperança pequena, mas real, nasceu em meu coração. Não era algo que eu estava criando por mim mesmo, era um presente que me estava sendo dado ali, naquela experiência terrível. A voz falou novamente com clareza. Volte. Tome a decisão certa enquanto ainda pode. Não há escuridão que não possa ser vencida pela luz. A força daquelas palavras fez com que meu coração se enchesse de uma certeza. Eu não estava ali por acaso. Aquilo não era o fim. Eu havia recebido uma oportunidade e sabia que precisava fazer algo com ela. De repente, tudo ao meu redor começou a mudar. As chamas se afastaram, as sombras começaram a desaparecer e a escuridão parecia perder sua força. A presença da voz era como uma luz que preenchia cada espaço vazio, trazendo calor, clareza e, acima de tudo, um propósito. Eu ainda não sabia exatamente o que viria a seguir, mas tinha uma certeza. Eu nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência não era apenas uma visão do que poderia ser. Era um aviso, um chamado para mudar antes que fosse tarde demais. E foi ali, no meio daquela transformação, que entendi o quanto Deus estava disposto a lutar por minha alma. E pela sua. Quando a escuridão ao meu redor começou a se dissipar, senti que algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas o peso do arrependimento ou a culpa pelas decisões que tomei. Era uma sensação de urgência, como se cada segundo da minha vida agora tivesse um significado que eu nunca havia compreendido antes. Deus havia me dado uma nova oportunidade, e eu sabia que nada poderia ser como antes. Porque o que eu vi no inferno e o que eu vi de Deus era real, e todos precisavam saber que ainda há tempo para mudar.
Aquele despertar não foi apenas o retorno ao meu corpo, foi o início de uma nova jornada. Uma jornada que eu não sabia que precisava percorrer com determinação e fé. Eu estava decidido. Minha vida seria diferente, e eu não desperdiçaria nenhuma oportunidade de fazer o que é certo. Quando saí do hospital, a luz do sol parecia mais brilhante do que nunca. O vento, o som das pessoas ao meu redor. Tudo parecia tão vivo, tão real. Eu respirava profundamente, sentindo cada momento como um presente que eu não merecia, mas pelo qual agora estava profundamente grato. Aquele acidente não foi apenas uma tragédia, foi o ponto de virada da minha vida. Os primeiros dias em casa foram difíceis. Meu corpo ainda estava fraco e as dores me lembravam constantemente do impacto que eu havia sofrido. Mas o que realmente me consumia era o peso das verdades que Deus me mostrou durante aquela experiência. Minha mente não conseguia parar de pensar em tudo o que eu havia visto e ouvido. Eu comecei a refletir sobre como havia vivido até aquele momento. Minha fé, ou melhor, a falta dela, foi um ponto que me marcou profundamente. Eu sempre me considerei um homem trabalhador, responsável, alguém que dava o melhor de si para sua família. Mas agora eu entendia que isso não era suficiente. Olhando para trás, percebi como havia negligenciado as coisas que realmente importavam. Quantas vezes eu me preocupei em dar presentes aos meus filhos, mas nunca me sentei para ensiná-los sobre Deus. Quantas vezes planejei jantares, festas e celebrações, mas deixei em segundo plano o verdadeiro propósito do Natal e de outros momentos sagrados. Minha perspectiva sobre a vida mudou completamente. Agora, não eram mais as coisas materiais que ocupavam o centro da minha atenção. Minha prioridade era ensinar a minha família o que realmente importava: buscar a Deus. Foi naquele momento que tomei a decisão de mudar radicalmente. Hoje, ao olhar para trás, vejo quão vazia minha vida estava antes daquele acidente. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas na verdade, estava caminhando em direção a um abismo. Agora, mas estou grato por ter recebido uma segunda chance. Não apenas para viver, mas para viver da maneira certa. Agora que estou aqui, falando com você, sei que tudo e o que vivi não foi por acaso. Cada detalhe daquela experiência, desde o acidente até as advertências que recebi, foi um chamado direto de Deus. Ele me mostrou o inferno, me confrontou com minhas escolhas e me deu uma segunda chance. Mas aquilo não era apenas para mim, era também para você. O inferno é real, as almas que vi lá, o sofrimento, o arrependimento. Tudo isso era mais real do que qualquer coisa que já experimentei neste mundo. Eu não quero que você veja isso como uma história assustadora ou uma lição moral. Quero que veja isso como um aviso. Deus não quer que ninguém experimente o que eu vi. Ele me mostrou aquele lugar para que eu pudesse compartilhar esta mensagem com você. Ainda há tempo. Por muitos anos ignorei Deus. Achava que minha vida estava sob meu controle, que bastava ser uma pessoa boa e responsável. Mas aprendi da maneira mais difícil que isso não é suficiente. O céu não é conquistado pelo que fazemos de bom, mas pela graça de Deus. E essa graça está disponível para você agora. Eu quero que você reflita por um momento. Se sua vida terminasse hoje, onde você estaria? Que decisões tem tomado até agora? Onde está o seu coração? Essa foi a pergunta que Deus colocou diante de mim. E hoje, eu a coloco diante de você. O inferno não foi criado para você. Deus não quer que você vá para lá. Ele quer que você viva com Ele, em paz e plenitude. Mas isso requer uma escolha. Você precisa decidir buscar a Deus, abrir seu coração e permitir que Ele transforme sua vida. Se você sente que há algo em sua vida que precisa mudar, se sente que se afastou de Deus ou talvez nunca o conheceu de verdade, eu quero que você dê um passo de fé agora. Escreva aqui: eu escolho caminhar com Deus. Essa declaração é mais do que palavras. É um compromisso. É reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que precisa de Deus para guiar sua vida. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que toque seu coração, que lhe dê força para mudar, que lhe mostre que ainda há esperança e que Ele está pronto para recebê-lo. Não importa onde você esteve ou o que fez. Se você está lendo isso agora, saiba que não é por acaso. Deus está chamando você, assim como me chamou naquele lugar de tormento. Ele está oferecendo aí a você algo que o mundo nunca poderá dar. Uma nova vida, um propósito verdadeiro e uma eternidade com Ele. Escreva: eu escolho caminhar com Deus. Eu vou orar por você. Juntos vamos buscar esse caminho que transforma, que cura e que salva. Não espere. O momento é agora. Deus está esperando por você de braços abertos, assim como esperou por mim.